Bom dia a todos e a todas e a todos. Meu muito obrigado, agradecimento ao IES, a pessoa do Luiz Augusto, meu amigo Luiz Augusto. Parabenizo pela realização de mais este evento, né, dentre tantos outros, tanto no aspecto assistencial como no aspecto jurídico. O IES tem cumprido o seu papel de fomentar, de gerar informação e fomentar a discussão que gere qualidade e mais informação a esse setor. Me sinto muito à vontade e feliz porque, de alguma forma, acompanho o IES desde a sua criação, né? Fiz parte, por uma outra operadora pela Sul América, na qual atuei 8 anos, da criação, fiz parte tanto dos comitês técnicos e jurídicos do IES, então me sinto muito feliz de poder participar e contribuir nesse seminário internacional. O meu propósito aqui é trabalhar um pouco a visão da saúde suplementar, né, os desafios da gestão de um plano de saúde, né, buscando qualidade assistencial e como a gente convive com a própria regulação. Não posso, então, adentrar ao tema sem falar da própria regulação das operadoras no Brasil, que é feita por uma agência reguladora. O sistema de saúde, até 98, não era regulado. Obviamente que isso trazia, e ainda traz, né, muitas deficiências, especialmente as assimetrias de informação. Num setor complexo e tão assimétrico como este, da saúde suplementar. Como também é fundamental em qualquer economia de mercado que tenha justamente uma atividade relevante com falhas estruturais e falhas de mercado. Então, é inegável e inquestionável a importância da atuação de uma agência reguladora independente, técnica e qualificada para regular esse setor. A ANS vem cumprindo o seu papel. Óbvio que há necessidade de aperfeiçoamentos, há necessidade de avançar nessa regulação. Eu não vou dizer e comparar que antes nós tínhamos o caos, e aí eu vou me valer de uma teoria do direito regulatório, da regulação econômica, que a regulação comporta 3 conceitos, ou 3 vertentes. A primeira delas, uma até inclusive que vai nos ajudar, teológica. A visão teológica da regulação, o primeiro regulador do mundo foi justamente Deus. Deus, ao criar o mundo, regulou. Por quê? Segundo a teologia, o mundo era um caos. E o que faz Deus ao criar o mundo? Ele põe ordem no caos. Ao definir os elementos, né, ele justamente busca equilibrar, né, o equilíbrio da criação, põe ordem no caos. Conceito físico da regulação. Conceito físico, vamos valer de uma peça dos nossos relógios, chamada regulator. Pois é, a regulação está presente em nossos braços, nossos punhos, nossas paredes, nossos computadores, justamente na peça responsável por fazer os ponteiros girarem em sincronia. Responsável pelo sincronismo. Nada mais simbólico para a regulação. A regulação traz justamente um sincronismo entre os ponteiros. Para a economia, também é assim. Embora para a economia, justamente a regulação vem numa economia que deve ser sempre livre, né, um livre mercado, em que os atores devem ser livres para atuar, é preciso, de alguma forma, limitar essas escolhas dos agentes. Seja pelo poder de polícia do setor público, seja pela própria intervenção direta nos serviços, na oferta e prestação de serviços. Fiquemos com a supervisão, com a regulação. É claro que essa limitação visa justamente trazer equilíbrio. E olha que interessante. Em 2001, tínhamos 1.456 operadoras, logo com a criação da ANS. Obviamente que boa parte dessas empresas, desses registros, era mais para um desconhecimento da própria necessidade ou não de registro na ANS. E uma outra parte,
foi se extinguindo pela própria regulação, pela falta de gestão adequada, pela fusão e incorporação muito normal de um processo de regulação, de um processo de um mercado pós-regulado, muito comum e até saudável. Digamos que 757 operadoras, hoje, com beneficiários, ainda é um número alto, muito alto. Esse trade-off talvez precisaria ser, de 50% disso. É bem verdade que, certamente, 2 centenas dessas operadoras com beneficiários estão em algum nível de intervenção da ANS, de acompanhamento econômico-financeiro. Alguns mais severos na direção fiscal, alguns mais tênues, em plano de saneamento econômico-financeiro. Fatalmente, boa parte dessas que estão em direção fiscal serão liquidadas. Um processo também normal de regulação. As odontológicas também seguem o mesmo movimento. É importante dizer que nós somos favoráveis à regulação. É importante ter regulação onde precisa ter regulação. Uma regulação de incentivos, não uma regulação de sanções ou uma micro-regulação extensiva, que, de alguma forma, não possibilite o desenvolvimento do próprio setor e a sua sustentabilidade. A agência flerta com um modelo de incentivos, mas ainda é calcada muito no modelo quantitativo de regulação. Regulação muito micro, não regulação macro, como tem que ser no seu estágio normal. Regulação deve caminhar, inclusive, em algumas esferas, para uma autorregulação, ou para uma regulação mais tênue. Não posso também falar sobre indicadores de qualidade sem falar do próprio modelo que sustenta a saúde suplementar. Um modelo securitário, um modelo daqui nosso e também do mundo, que é o mutualismo. Mutualismo que está em xeque, mutualismo que tem os seus desafios para a sua própria sustentabilidade. É simples essa equação. Muitos beneficiários com pouca utilização, poucos beneficiários com muita utilização. Todos contribuindo para um fundo comum. As receitas, os prêmios, as mensalidades do plano de saúde. Repare que aí já começa a primeira grande questão. Esse modelo é sustentável? Ter um único pacote de receitas em que todos contribuem? Será que é sustentável? Não precisamos, de repente, ter dois blocos, receitas comuns, o mútuo, receitas individuais? Já há modelos no mundo trabalhando com os dois, concomitantemente. Bom, esse modelo leva a despesas per capita baixas, despesas per capita elevadas num grupo pequeno de beneficiários. E a operadora entra como uma gestora desse recurso. No princípio, no sistema securitário tem mais esse viés, as operadoras eram meras pagadoras de despesas. Tinham essa vocação, diga assim, a minha responsabilidade é pagar as despesas. Eu arrecado os prêmios, faço o cálculo atuarial de forma que seja possível pagar os prêmios, pagar as despesas e ainda ter o lucro, porque a minha atividade é uma atividade privada e ela tem que ter lucro, senão não existiria. E eu vou pagar as despesas. Obviamente que não havia uma grande preocupação, ou a preocupação era bem mais secundária, com resultados, com qualidade, com prevenção. Como fazer um bom uso desse dinheiro, não para aumentar os lucros, mas para aumentar a efetividade, porque esse dinheiro cada vez vai se tornar mais escasso frente às necessidades infinitas no setor. Então, obviamente que essa é a equação. Mundo perfeito. Receitas, operadoras gerindo, pagando as despesas e, portanto, gerando qualidade, atingindo ou perseguindo qualidade, não só a qualidade em si, mas a qualidade também percebida pelo próprio beneficiário, que às vezes são distintas. Os desafios desse setor, que levam justamente muitas ações, se elas não forem, como já estão sendo desenvolvidas, se não forem mais aprimoradas, nós podemos levar justamente à insustentabilidade desse setor, a partir desse
baseada no próprio mutualismo. Por quê? Com as transições da saúde, e transições aqui da saúde, eu me vale da lição do Márcio Coriolano, presidente da CNSEG, quando ele cita como desafio essas 3 transições. A primeira delas, muito mais conhecida de todas, a transição epidemiológica, né, a qual a gente enfrenta, e é muito comum em países em desenvolvimento, convivendo aí com doenças ainda infecto-contagiosas, muito comum em países pouco desenvolvidos, onde é mais prevalecente, e as doenças do mundo moderno, as doenças em países de desenvolvimento, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que são as responsáveis, né, as grandes responsáveis pelas mortes no mundo moderno. Esse mix epidemiológico leva a um desafio. A transição etária, né, ou seja, o envelhecimento populacional tão rápido em nosso país, e essa velocidade é o que nos preocupa, é o que nos desafia. Não o envelhecimento em si, que também já é preocupante, mas a velocidade com que ele acontece. E a demanda, a transição tecnológica, ou seja, os protocolos clínicos, dada a incorporação tecnológica, cada vez levam a custo maior, né? Os protocolos evoluem, isso é bom, mas eles custam, né? Isso nos ensina que, da expressão antiga, da década de 30 e 40, lá dos bares americanos, que não cobravam a comida de quem bebiam, e aí veio a expressão, o almoço grátis, mas alguém disse, mas não existe almoço grátis. E todos repetem, não existe almoço grátis também aqui na saúde. Ela custa e cada vez custa mais. Esse custo assistencial crescente, a inflação médica aqui e no mundo, ela é sempre maior do que a inflação oficial. Dada essa série de fatores, ela incrementa esse desafio no sistema atual. A demanda pouco racional por novas coberturas, quer seja pela ausência de um mecanismo adequado de incorporação tecnológica. O próprio Conitec não tem um mecanismo adequado ainda, e precisa de aperfeiçoamento, de incorporação tecnológica. E, obviamente, também a própria ANS, quando da revisão do rol de procedimentos, também padece, e inclusive está em andamento uma consulta pública para aprimorar o modelo, mas o aprimoramento é muito insuficiente, porque precisa de um modelo adequado de incorporação tecnológica, que observe as peculiaridades do setor e faça justamente o binômio custo-efetividade de forma adequada. Por parte dos beneficiários, há um grande desconhecimento, e o próprio risco moral, né, do desleixo em cuidar da sua própria saúde. Daí porque modelos em que o beneficiário contribua para uma poupança, modelos de coparticipação em franquia, tão atacado pela sociedade, pela imprensa, né, por órgãos de defesa do consumidor, né, porque desconhecem o mecanismo e o seu benefício, utilizado largamente em outros países, né, poderiam levar a essa maior racionalidade na utilização dos recursos, que são finitos, repito mais uma vez. Está aqui a receita, ou seja, se você cada vez mais trabalhar com muitos beneficiários, com muita utilização, você leva ao mesmo pacote de receitas, mas você leva a um mundo maior de despesas para pagar. E, obviamente, haverá a impossibilidade de pagamento e, consequentemente, também, por consequência natural, a qualidade é ameaçada ou não é atingida. O risco de solvência que leva todo ano a dezenas de operadoras a serem liquidadas ou incorporadas pela falta de capacidade de pagamento das despesas. Eu não estou nem falando de qualidade, estou falando de pagamento de despesas, que é o mínimo, porque o pagamento adequado, o melhor pagamento, né, que olhe resultados, ainda é algo mais distante ainda. Estou falando assim, o básico, o essencial, pagar o que foi utilizado, que é a sua responsabilidade contratual para a equidade do sistema, é o mínimo. Bom, é nesse cenário que as operadoras vivem e precisam se reinventar, né, e buscar formas de, justamente, equilibrar receitas, equilibrar com despesas, de forma inteligente,
sempre tendo como objetivo qualidade. E se você põe a qualidade como objetivo, você gera menos despesas. Vou levar um pouco agora a experiência, daqui a pouco, do grupo Notre Dame Intermédica. Um dos desafios também, e com essas demandas pouco racionais e crescentes despesas, está justamente no impacto da fraude e dos desperdícios. Acabamos de ver aqui o desperdício na saúde suplementar. Estudo do ano passado do próprio IES leva a um percentual de 19% das despesas em fraudes e desperdício. Esse número, talvez a partir desse estudo, é até talvez maior do que isso, né? Numa avaliação mais cuidadosa, a gente sabe que talvez poderia ser evitado muito mais com tratamentos desnecessários, exames desnecessários, internações necessárias, idas ao pronto-socorro desnecessárias. Mas, fazendo uma conta, de acordo com o que se tem de despesa assistencial, olhando 2015, 2016, 2017, a gente gera esse impactante número de 77 bilhões de reais que simplesmente foram desperdiçados. Valores que poderiam ser utilizados numa melhor atenção à saúde e, portanto, numa obtenção de melhores resultados na saúde suplementar. E aí eu falo, tanto no desperdício decorrente do modelo, como no desperdício também nos valores decorrentes das fraudes. E aí a gente sabe do próprio círculo vicioso que existe, por exemplo, na cadeia produtiva de órtese e prótese. Não preciso, a plateia toda é conhecedora dos problemas que a gente vive e da necessidade, inclusive, de regulação nesse setor, de toda a cadeia. Aliás, por falar em necessidade de regulação, a própria qualidade em si, do modelo que depende de médicos, de profissionais de saúde, de hospitais, clínicas, laboratórios, não necessariamente da própria operadora, né, é o modelo predominante no nosso setor, né, que depende de uma rede contratada, uma rede terceira, onde há um aparentemente conflito de interesses, não deveria, mas há, você não tem uma regulação completa no Brasil. A regulação, a ANS regula tão somente as operadoras. Ela não tem poder de polícia e, portanto, não regula os prestadores de serviço. Isso leva a uma deficiência, né, inclusive, que fomenta mais ou dificulta você ter mais transparência dos dados. Você permanece ainda com um nível alto de assimetria de informação, decorrente também dessa ausência de regulação completa da cadeia de valor. Ou seja, você tem apenas regulando as operadoras. E a ANS tenta regular os prestadores, obrigando, dentro daquela visão mais punitiva, obrigando as operadoras a fornecer os dados. Mas os dados são fornecidos, são produzidos pela rede terceira, né? Quando não há essa regulação completa, os incentivos não são adequados. Uma das principais iniciativas desenvolvidas pela ANS para justamente estimular a qualidade dos planos foi a criação do Programa de Qualificação das Operadoras. O objetivo, na verdade, é de aferir o próprio desempenho global das empresas. É bem verdade que a ANS, a cada ano, modifica esse indicador. E aí fica difícil você ter uma série histórica, né? Nós estamos agora, inclusive, com um grupo na ANS em andamento para modificar o IDSS 2018. Então, já não vai ser mais comparável com 2017, que já não foi comparável com 2016, dadas as mudanças. Então, isso, tudo bem que até são mudanças necessárias, mas também leva a um problema de você não ter uma série histórica, para você ver a evolução. Outro problema desse programa e de outros da ANS. A operadora não é incentivada a avaliar e medir o seu desempenho contra o seu próprio desempenho, ano a ano. Não há estímulo a melhorar frente ao seu próprio desempenho, né? Então, mais uma vez, a deficiência de uma regulação de estímulo, né, da ANS. Os resultados, justamente, desse programa de qualificação são traduzidos no chamado IDSS, Índice de Desempenho da Saúde Suplementar. Esse índice tem 4 dimensões, o Luiz aqui já falou: a qualidade da atenção à saúde, a gestão de processo de regulação, a garantia de acesso e a sustentabilidade do mercado. Essas 4 dimensões têm indicadores, e a partir desses indicadores a ANS mede, portanto, a qualidade e compara essa qualidade das operadoras, tão distintas em modelos, né, em tamanhos no setor. Bom, segundo a própria ANS, o IDSS tem como objetivo estimular a qualidade setorial, avaliar o desempenho das operadoras,
por meio de indicadores, embora esses indicadores sempre mudem de um ano para ano. Reduzir a assimetria de informação, né? Dando maior, claro, consequentemente, poder de escolha para os consumidores. Aliás, não existe algo mais importante na economia de mercado do que poder de escolha, de poder ter escolhas por parte do consumidor. É isso que a ANS tem que ter em mente, sempre em qualquer análise de impacto regulatório, né? É importante dizer que, muitas vezes, uma norma bem intencionada, mas mal avaliada nos seus aspectos, em termos de impactos regulatórios, pode justamente, em vez de ampliar, diminuir o poder de escolha do próprio consumidor. Benchmark entre as operadoras, o que não existe entre hospitais, inclusive. Induzir o setor nas diretrizes, na consecução de diretrizes de atingimento de melhores resultados. Isso ainda é uma promessa, porque os indicadores que a gente observa hoje do próprio IDSS não caminham nesse sentido. E aqui vai uma primeira crítica, já me antecipando a uma própria conclusão. A ANS precisa caminhar mais nessa regulação de incentivos, que justamente observem e olhem resultados. Subsidiar ações regulatórias da própria ANS, obviamente. Ela também tem um monitoramento assistencial. Então, esse IDSS ela acompanha, através dos dados que ela recebe, e ela divulga anualmente para o setor, para o mercado, essa avaliação das operadoras. Mas ela acompanha também, periodicamente, como está a qualidade, na visão da própria ANS, assistencial das operadoras. E com o objetivo de prevenir anormalidades, né, que coloquem em risco justamente a qualidade do atendimento, na verdade, o atendimento em si, não necessariamente a qualidade, ela tem dois monitoramentos, o monitoramento do risco assistencial e a garantia de atendimento. O risco assistencial, basicamente, ele é um mini IDSS, são os próprios indicadores do próprio IDSS, com algumas poucas mudanças, e ela avalia se, eventualmente, uma operadora está apresentando alguma dificuldade na prestação da assistência. Muito mais no caráter quantitativo do que no caráter, né, qualitativo. E de resultados, obviamente, né? Ela tem aí indicadores por faixas que vão de 1 a 3, e, obviamente, a partir com uma maior complexidade, uma piora na faixa, ela determina um nível de intervenção com uma direção técnica, que é para um acompanhamento mais próximo e uma reorganização na atenção à saúde dessa operadora, que pode levar, inclusive, a uma consequência maior, que é a sua própria liquidação. A garantia de atendimento, ela se vale de indicadores das NIPs, que são as reclamações dos beneficiários, especialmente sobre atendimento assistencial. Não obtenção do atendimento ou não obtenção de atendimento nos prazos indicados pela ANS. Uma crítica aí, que não poderia deixar de falar, ou seja, a ANS tenta obter qualidade por decreto ou por uma norma em que estipule quantidade. Quando ela diz que é preciso autorizar uma cirurgia eletiva, autorizar e realizar em 21 dias úteis, ela acha que isso é qualidade, e não necessariamente. Ela não está avaliando o quanto e qual foi o resultado, o quanto se implementou, até da não necessidade desse ato cirúrgico. Ela simplesmente, olha, tem que ser realizado. E é simplesmente uma questão de surrealismo, porque é desnecessidade, é desnecessário. Você vê, enquanto países europeus trabalham com tempos muito maiores e adequados, o Brasil trabalha com uma meta, né, na saúde suplementar, e meta, na verdade, não, prazo fatal, sujeito à sanção de R$80 mil, né, ou 250 mil, a depender se é o caracterizado uma urgência e emergência, que muitas vezes não são, mas há a interpretação que né, que são, leva a essa punição. Então, aí há uma falha. Não necessariamente se obtém qualidade, se credenciando mais prestadores para obter um prazo de atendimento, autorizando, seguindo isso. A agência, simplesmente, não entende, não respeita algumas características e peculiaridades e não contribui para a qualidade ao determinar uma regra de atendimento tão rígida quanto essa, né? Diga-se de passagem. Falando um pouco da qualidade da atenção à saúde e do próprio IDSS. A gente tem aí os indicadores da qualidade, né?
Olhando para os indicadores de qualidade, são 6, né? Número de consultas médicas ambulatoriais, selecionadas por beneficiários acima de 60 anos. Aqui a ANS quer ver o quanto a operadora está efetiva numa atenção ao idoso, mas o número de consultas médicas mede, né, se de fato a minha linha de cuidado ao idoso é efetiva, né? Proporção de parto cesáreo, né? Há todo um incentivo, é claro, ao parto adequado, mas o parto cesáreo não necessariamente há uma questão aí crônica em relação ao sistema remuneratório que leva a isso. Há uma necessidade grande, e aí sim, se revisitar também a própria regulação, porque se você tem boa parte dos partos sendo realizados em uma rede credenciada, que não tem nenhum nível de regulação, como se chega a isso, né? Aqui eu estou apresentando as notas do próprio grupo Notre Dame Intermédio. Você tem aqui, nessa escala de 0 a 1, você tem os indicadores que te levam a o 0. Pior, quanto mais próximo de 1, o teu indicador é melhor. A Notre Dame Intermédio tem um indicador ainda mediano da parto cesáreo. Se eu considerar só os partos realizados na sua rede própria, esse indicador vai para mais próximo de 1, embora também não seja o 1. E quanto mais próximo de uma rede credenciada, ele se aproxima do 0, ou de índice muito mais forte do parto cesáreo. Isso é conhecido também do próprio mercado. Proporção de procedimentos. A taxa de internação por fratura de fêmur em idosos, também, mais uma vez, tentando avaliar aí a linha de cuidado de idoso. A proporção de procedimentos preventivos em saúde bucal, também a linha, aí olhando muito mais a questão da saúde bucal. A prevenção, e como você trabalha a questão da oncologia, olhando o câncer de colo do útero. E a mamografia também. Então, esses são os indicadores assistenciais. Vejamos que não é a partir daqui, convenhamos, que se avalia justamente resultados e eficiência de uma qualidade assistencial. A própria agência, inclusive, está revisitando esses indicadores, inclusive indo muito mais para uma linha de olhar cuidados e olhar um pouco mais resultados, inclusive trazendo em boa hora e uma boa iniciativa a questão do incentivo a você ampliar a assistência através das APS, da atenção primária em saúde. Fundamental para a gente equilibrar, inclusive, para o próprio mutualismo, né? Há uma deficiência clara desse setor, a atenção primária, né? Claro. A gente também trabalha com 2 indicadores bônus dessa nota de qualidade, que é a participação em projetos de indução à qualidade da própria ANS e os programas de promoção de saúde e prevenção de riscos de doenças aprovados pela própria ANS. Se a operadora tem programas, ela tem a pontuação bônus. Mais uma vez, a agência não olha qualidade, olha quantidade. É importante ter programas. Esses programas são efetivos, esses programas têm desfechos adequados, ela não olha. Aliás, a ANS tem, inclusive, uma norma de incentivo que as operadoras que gastem, né, com programas de promoção, elas podem abater da exigência de capital para margem de solvência em até 10% do percentual investido. Não importa os resultados desses programas, o quanto eles são efetivos. Agora a agência caminha para dizer, não, agora eu quero trabalhar com indicadores que medem eficiência, que medem eficácia. Se você tem indicadores, independentemente de ter programas aprovados, você passa a ter a redução de 10%. Incentivo. Ponto para a agência. Isso ainda está em consulta pública, ainda não virou norma, mas certamente virá. Falando agora na experiência GNDI, né? Para quem não conhece, talvez até porque somos seminário internacional, vamos falar um pouco quem é o grupo Notre Dame Intermédica e falar um pouco dos nossos programas. A Notre Dame Intermédica foi fundada em 1968, ainda apenas como Intermédica. O seu fundador e a Intermédica até 2014 era de um controle, como se diz, familiar, Dr. Paulo Barbante, né? Foi o pioneiro aí, justamente com outros médicos, na criação da Intermédica. O grupo hoje possui 50 anos, portanto, de atuação, né? Mais de 12 mil colaboradores, né? Pioneiro em medicina preventiva, né? Criando um programa institucional em 1982. A 4ª maior operadora em número de beneficiários médicos hospitalares.
mais de 3,8 milhões de beneficiários médicos e de assistência médica e odontológica, 14 mil dentistas credenciados, um corpo clínico de mais de 3 mil pessoas, e com 18 hospitais próprios, 67 centros clínicos e 23 pronto atendimentos. Aliás, algo que, na linha da UPA, professor, a Intermédica tem ampliado muito, com uma visão bem integral, né, de atendimento, mas separada do hospital, justamente para uma atenção primária adequada, mas com o controle completo da cadeia, né? Isso tem sido importante, inclusive, para evitar as internações, mesmo na rede própria, porque, assim, mesmo na rede própria, você trabalha com o corpo clínico, que tem também os protocolos, tem aquela loucura que é um pronto-socorro, a precariedade do atendimento. Quando eu falo precariedade, no sentido de o time, a velocidade, ou seja, a própria atenção primária leva a um desincentivo ao pronto-socorro, para uma atenção melhor de diagnose, de melhor evolução fora do pronto-socorro. Quando eu falo precária, é nesse sentido, né? Então, esse é o tamanho da Notre Dame Intermédica. O nosso modelo verticalizado e poliárquico de tratamento, né, se mostra altamente eficaz, justamente por essa estrutura de incentivos alinhada a tratamentos superiores de saúde. É claro que deter o controle em si leva a dizer assim, bom, mas você simplesmente controla o custo, porque você tem toda a cadeia. Mas só o controle de custo não leva a resultados e não leva também ao controle de custo efetivo, né? Vimos aqui, na palestra do professor, claramente isso. Óbvio que, quando você controla, por exemplo, o custo de órtese e prótese, já leva a um ganho. Mas, será que é preciso fazer a cirurgia? Será que é preciso internar? Será que o melhor diagnóstico, o melhor procedimento cirúrgico e terapêutico é esse ou aquele? O medicamento é esse ou aquele? Então, isso mesmo numa rede própria, você também tem esse desafio. Somos verticalmente integrados, né? Controlamos os custos, temos uma estrutura de incentivos altamente alinhada com uma responsabilidade total. Óbvio que você não tem o fee for service na sua essência, né? Mas aí nós não trabalhamos ainda, mas estamos evoluindo para isso, para ter cada hospital com o seu centro de custo próprio e com uma visão de uma avaliação por performance e uma avaliação e uma receita per capita. Um captation, digamos assim, e um full captation, ou seja, dentro da avaliação de custo, cada hospital tem, no grupo de beneficiários, um rateio do número X de receita para ser efetivo, né, em toda a sua produção assistencial. Se ele gasta mais, vai faltar. E aí eu meço também eficiência dentro do caso. Hoje não é bem isso. Hoje eu tenho um rateio e a eficiência não é tão medida. Obviamente que eu tenho médicos contratados, eu tenho remuneração mensalista, mas ainda não é uma remuneração que olhe performance de cada equipe dessa. Então, é preciso evoluir, mesmo com a rede verticalizada, para um modelo que também olhe performance, né? E esse é um desafio. Nós temos trabalhado fortemente para qualificar e acreditar toda a nossa rede. Já temos hoje 12 hospitais acreditados, entre ONA 1, ONA 2 e 3, e um hospital com equipamento de acreditação. Temos o objetivo de, até final de 2019, acreditar todos os nossos hospitais e consequentemente, aí também trabalhar com uma qualificação dos centros clínicos e dos prontos atendimentos de socorro. É fundamental. Obviamente que a acreditação é parte do que se entrega de qualidade. Não se assegura a qualidade apenas com a acreditação, né? Temos e avaliamos os índices da própria queixa de beneficiários, avaliando o nosso indicador com indicador de mercado. Isso leva a todo um acompanhamento para isso retroalimentar a nossa performance. Temos um padrão de governança que leva, obviamente, por questões, até mesmo, temos uma empresa de capital aberto, então leva alguns comitês obrigatórios, mas, mais importante, temos no nível tático, no nível operacional e no nível estratégico, comitês, inclusive comitê de qualidade, né, da qual participa o presidente, diretores, vice-presidentes operacionais, médicos, toda a equipe. Semanalmente temos comitês. É claro, de acordo com o nível, né, tático ou estratégico, essa periodicidade ela diminui, dada até mesmo a amplitude que você tem que cuidar. Mas o nível operacional, ele avalia semanalmente todos os resultados, inclusive os eventos adversos, todos eles. Todos são estudados, avaliados, retroalimentados em termos do que precisa ser modificado.
Obviamente que essa governança leva a toda uma transformação em políticas, em comissões, em protocolos, em diretrizes, né, em desenvolvimento de pessoas, treinamento, né, que persigam resultado assistencial, desfecho clínico e, obviamente, também, consequentemente, o resultado financeiro. Né? Com toda essa dificuldade que o setor vive, no tratamento intermédio que tem obtido grandes resultados, né? E também, vou mostrar para vocês, também resultados assistenciais. Aqui, na verdade, é o nosso tripé, que olha a sustentabilidade, percepção do cliente, ou seja, adotamos a partir desse ano o indicador do NPS, né? Que justamente avalia a experiência do cliente. Né? Coisa é você avaliar a satisfação, outra coisa é você avaliar a sua experiência quando você utilizou todos os serviços da operadora, assistenciais e não assistenciais. E a própria qualidade, né, com o objetivo de saúde populacional. Temos um indicador que olha a satisfação, olhamos NIPS e olhamos queixas. Nós mesmos temos um indicador de tolerância, toleramos 0,08 NIPS por 10 mil vidas, é o nosso tolerância. Hoje nós estamos com 0,05, né, acompanhamento. Trabalhamos com queixas, que são aquelas demandas diretas dos beneficiários, mas que também são igualmente atendidas e orientadas. Todos os dias, do presidente a todas as responsáveis pelas áreas recebem o relatório de todas as queixas e NIPs recebidas pelo grupo. Temos aqui indicadores de qualidade, que infelizmente não temos benchmark, dada essa ausência de regulação. Teremos agora, felizmente. A nossa taxa de mortalidade geral está em 2,29, aqui considerando todos os nossos hospitais, e aí tem que levar em consideração onde eles estão, o tamanho deles, e o modelo também, remuneração, de organização deles. Nós estamos olhando hospitais verticalizados. Essa taxa leva em consideração aos atendimentos na rede própria, não leva em consideração os atendimentos na rede terceira, que talvez eu não tenha informação adequada. A taxa de infecção global, 1,17, taxa de reinternação geral, 1,89, e a taxa de reinternação crítica, a 0,5. A gente tem aí um benchmark do Observatório ANAP, embora se trate de hospitais distintos, então essa comparação não pode ser feita de forma adequada, onde você leva uma taxa de mortalidade de 2,3. Agora teremos também mais um benchmark, que é o próprio observatório, que vem em muito boa hora, professor. Esses indicadores são, claro, utilizados e avaliados semanalmente, né, pelos comitês. Falando um pouco da experiência nossa em medicina preventiva, né, que é a captação. Temos um modelo que reduz, obviamente, inevitavelmente, custos médicos. E vamos provar exatamente isso. E provamos isso. Né? Os membros de alto risco, claro, contribuem de maneira proporcional para gerar os maiores custos e, portanto, são os membros que a gente tenta captar. Cria, portanto, uma oportunidade de uma rede personalizada de atendimento e tratamento preventivo. Temos o Qualivida, especializado, e temos centros de Qualivida, mais de 10 centros de medicina preventiva. Então, ela é feita, obviamente, em todas as unidades, através até da captação e da integração de informação e do cuidado, né? Mas, obviamente, nós temos soluções personalizadas. Temos uma aderência muito grande de quem é captado, 94%. E uma redução, e aí como dado no nosso programa de promoção de parto adequado, de gestação segura, né, 45% de redução de partos de prematuridade. É um resultado fantástico, não só pela qualidade em si que ele leva a gestante e o neonato, mas a redução de custo, que é absurda. Programa de tratamentos de doentes crônicos de alto risco já conta com mais de 110 mil beneficiários. É pouco para 2 milhões de beneficiários, mas dentro de uma população-alvo é relevante. Né? É relevante. Levamos, então, programas para crônicos, que levem a prevenções nas complicações de cuidado dos idosos, oncologia, gravidez, diabetes e hipertensão. Questão do alto risco, a prevenção da incapacitação, casos complexos, temos um case, uma unidade de case, grupo de suporte aos cuidadores, doenças cerebrais, doenças renais. Estamos estudando já transformar e converter um dos nossos hospitais em consultório de cuidados paliativos, dado o próprio envelhecimento populacional e uma avaliação entre qualidade do que é terceiro, de home care, e do que é próprio, em termos de gestão, de cuidado. Interessante.
6 vezes o retorno do tratamento preventivo. Para cada R$ 1 investido no programa, o GNDI evita 6,28 tratamentos de despesas médicas desnecessárias. Vou falar bem rapidamente, vou dar um exemplo em cada um dos programas que a gente tem aprovados na ANS. Programas de gestação segura, de apoio ao paciente crônico, que é o PAP, de assistência ao idoso, de paciente com obesidade mórbida, o núcleo de assistência multiprofissional e o núcleo de atendimento multiprofissional. Então, a nossa engrenagem de promoção de saúde tem esse suporte e com objetivo de qualidade. Temos alguns indicadores ao final. Temos de gestação segura. Em São Paulo, no Conselho de São Paulo, Grande São Paulo, do total de gestantes, total estimado de gestantes, 12 mil, o programa consegue captar quase 80% de cobertura. Fantástico. Que leva a um número maior de consultas pré-natal. Eu gasto mais com consulta, mas é um gasto adequado. É a visão de gastar mais com eficiência, né? Eu gero mais consultas, mas eu evito UTI NEL, eu evito parto prematuro, eu evito transtorno, eu gero qualidade e qualidade de vida à gestante e ao recém-nascido. Esse é um objetivo, esse é um programa fantástico, que precisa ser ampliado, inclusive, né, para outros, mas, assim, esse é o resultado. Ou seja, uma redução de 42% em 2018 de recém-nascidos em UTI NEL. São dados de 2018 já. O programa de assistência ao idoso, que mostra justamente a internação do paciente dia 1000, né? Há uma redução significativa desde a criação do programa, né? Para 1,65, um número fantástico de internação do paciente. Obviamente que são os idosos que estão no programa. O número nosso de internação de idoso é maior do que esse. E há o desafio justamente de como captar. O que a gente está fazendo agora é aperfeiçoar o sistema de informação para ser mais efetivo na captação preventiva do idoso. E não captar, e não conhecer o risco do idoso quando da sua utilização no pronto-socorro. Especialmente na rede terceira, onde ele já é internado, provavelmente. Onde ele vai ser, por exemplo, sofrer uma revascularização e muito mais, por falta de uma prevenção adequada. O paciente crônico também há uma redução significativa e uma estabilização na internação do paciente crônico, dado ao programa. Crônicos adultos, aí a gente tem aí a questão da pesquisa de satisfação e o que foi resultado desse programa em termos de prática de atividade física, ou seja, quem está no programa, mais 47% das pessoas, ampliou em 47% a prática de atividade física, em mais de 100% a alimentação adequada, e em mais de 44% a adesão ao tratamento medicamentoso, né, do crônico, que leva justamente à prevenção de uma cirurgia ou de uma internação. A obesidade mórbida, né, são 48 mil pacientes participantes, né, 65% com uma avaliação alimentar boa ou ótima, nos 6 meses de programa. Há uma redução em quase 10% dos participantes reduzem, né, tem redução do peso corporal após 6 meses do programa, e 85% adesão ao protocolo, que 12 meses de programa. Obviamente que você leva ainda, em muitos casos, a uma necessidade de cirurgia, mas bem menor. Percebam aí o nosso indicador, ao indicador da própria ANS, desejável, que é bem menor. Obviamente, o programa há também a necessidade de ampliar essa captação, mas ela tem sido eficaz, com grandes empresas, grandes contratantes. A gente tem feito um trabalho desde o início da contratação para captar esses crônicos, ou esses, por exemplo, no caso, obesos mórbidos. Aqui, e eu termino, né, um pouco alguns indicadores terapêuticos a partir desses programas da nossa atenção. Hipertensão arterial, né, no que é referência, percebam que o grupo da internet, naquela população captada nos programas, mais uma vez também, a importância da gente ampliar essa captação, porque certamente esse indicador não é igual em toda a população no notadoma intermédica, mas quem participa dos programas, eu tenho um indicador, mas enquanto a minha meta é de 70%, uma meta melhor ainda do que deseja a Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu tenho números aí melhores, 76%, o mesmo em diabetes, no uso de beta-bloqueadores para insuficiência cardíaca, dislipidemia, obesidade, perda de peso, vacinação de idosos, né, estamos ainda levantando o dado do primeiro semestre desse ano, e
como já disse, da internação de crônicos, internação de idosos, da taxa de UTI NEO. A avaliação, portanto, dos incentivos da ANS sobre qualidade nas operadoras, tanto IDSS como monitoramento, ainda são mais quantitativos do que de desfecho de resultados. Ela trabalha e vem trabalhando e precisa ampliar uma regulação de incentivos, né? É claro que sempre vai haver a deficiência de que é preciso também ampliar essa regulação como um todo para toda a cadeia. Isso não depende da própria INES, porque dependeria de uma revisão do marco regulatório. Ou seja, os prestadores, neste aspecto de prestação da assistência suplementar, de informação, precisariam de uma regulação da própria INES também, não só da Anvisa, que vê mais aspectos epidemiológicos, não tem também uma atuação forte nesse sentido. O uso adequado dos indicadores de qualidade não só leva a melhores tratamentos, como reduz custos e desperdícios. Isso está claro, né? Vimos aqui nos dados, professor, vimos também aqui nos dados que eu mostro do próprio tratamento intermédio, que quando há uma atuação focada na prevenção, fortemente no controle de custos e na própria informação de dados assistenciais e epidemiológicos para a própria retroalimentação em termos de qualidade e segurança do paciente. E isso é fundamental. Não é mais uma qualidade que o consumidor enxergue para a sua escolha, né? É necessário, ou é isso, ou acaba. A sustentabilidade do setor depende justamente disso, porque as despesas, as receitas são finitas, as despesas cada vez maiores, dado a tudo aquilo que eu falei. Envelhecimento, incorporação tecnológica, demanda por mais e mais tratamentos. Obviamente, o próprio envelhecimento em si já leva a mais doenças crônicas, né, naturalmente. Entendo que a estratégia verticalizada, mas muito bem gerenciada, porque verticalização significa custo fixo na veia. Se não for bem gerido, se não for bem gerenciado, você pode até ter uma regulação, um controle de custo em si, mas se não houver objetivo de resultado de qualidades, esse não vai ser suficiente, dada a própria demanda crescente por mais e mais tratamentos. Então, é preciso ter gestão, é preciso mirar a qualidade como uma necessidade. Então, o modelo verticalizado é um caminho, mas não é um caminho, não é a solução em si. A gestão e ter a qualidade como meta é fundamental. A visão integrada também poliárquica, também é importante, que gera mais qualidade e satisfação do próprio beneficiário. Já falei que há, na própria necessidade, como para finalizar, tinha uma revisão no escopo regulatório da própria ANS, na 9656, que tente abranger também toda a cadeia produtiva, numa regulação de incentivos. Não estou aqui defendendo mais regulação onde não deva. Pelo contrário, eu acho que é preciso desregulamentar algumas atividades para fomentar, para você ampliar escolhas, né, do beneficiário, né? Como, por exemplo, coparticipação em franquia, um negócio tão importante para você melhorar a questão da própria receita e também das despesas, porque vai levar a uma maior racionalização na utilização dos recursos tão escassos, mas, obviamente, precisa ser melhor debatida e discutida, e nós, operadoras, temos o dever e a obrigação de comunicar e explicar os benefícios desses modelos de copagamento e franquia para o próprio beneficiário. O beneficiário acha que isso é ruim para ele, e ele fica com a visão dos meios de comunicação e dos órgãos de defesa do consumidor mal informados nesta questão. Talvez a própria INES também padeça de uma melhor discussão prévia de esclarecimento, também à própria sociedade e aos próprios órgãos de defesa do consumidor, que não ficaram convencidos do benefício dessa regra. Daí ela deu um passo atrás para rediscutir o assunto, mas que venha rápido, porque isso é uma medida importante e necessária para o setor. Muitíssimo obrigado pela atenção.